Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Inteligência Artificial, da Margaret Boden. Margaret Boden é professora em Ciências Cognitivas da Universidade de Sussex, tá? Na Inglaterra. Então, vou destacar alguns trechos aqui que ela fala no livro, né? Primeiro ela fala então sobre as origens, né? Então ela vai remontar ao papel da Ada Lovelace. Ada Lovelace, que ela é considerada como a primeira programadora. Ela que programou a máquina do seu grande amigo, o Charles Babbage, em 1834, tá? Então, ainda não era uma máquina eletrônica, né? Então, ela foi a primeira programadora. A ideia de loops, condicionais, tudo isso já está lá com ela lá. Então, ela não disse nada exatamente sobre a questão da inteligência artificial, mas ela previu a capacidade daquele paradigma, né? Então, mais tarde, depois com Alan Turing, em 1936, é que ele idealizou então a chamada máquina universal de Turing, que é uma máquina ainda abstrata, né? Ele provou matematicamente que qualquer problema de lógica formal poderia ser resolvido por uma máquina computacional desse tipo, tá? O Turing ele decifrou os códigos da máquina Enigma dos alemães, né, no laboratório em Bletchley Park na Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40, em 1940, dessa década de 40. E projetou o primeiro computador moderno, o Colossus, que era específico para resolver esse problema de criptografia, né? Então, esse foi o papel do Turing, né? A Margaret Bolden, ela vai marcar bem uma, uma evolução da inteligência artificial que marca dois paradigmas, né? Primeiro paradigma, que é o da computação simbólica, que trata basicamente na concentração da manipulação de símbolos e expressões matemáticas, tá? Então, isso inclui a simplificação de expressões, a expansão, fatoração, soluções de equações diferenciais, enfim. É esse tratamento rastreável, né, da solução. Tá? E o segundo são os sistemas, segundo paradigma, seria o paradigma dos sistemas conexionistas. Os sistemas conexionistas não têm uma equação ali, tem uma rede neural. É uma rede neural que, na verdade, é um conjunto de circuitos eletrônicos organizados em camadas e que a sua tarefa é atribuir pesos para cada uma dessas camadas, de maneira que você treina esse conjunto com o conjunto de entrada e você já sabendo quais são as saídas, você bota a máquina para calcular quais são os pesos ótimos para que você tenha um percentual de acerto o maior possível para esse meu conjunto de treinamento. Aí, uma vez determinados esses pesos, aí eu passo a jogar os exemplos reais na entrada dessa minha máquina. Então, isso mesmo que mimetiza um neurônio do cérebro. Então, ele tem uma inspiração biológica. O aprendizado é adaptativo e usa, então, as chamadas redes neurais artificiais. Então, são sistemas conexionistas, tá? É o segundo paradigma, tá? Então, os sistemas conexionistas, eles permitem que máquinas aprendam e realizem tarefas complexas de maneira semelhante ao cérebro humano. Então, no desenvolvimento da inteligência artificial, ela vai mostrar que há uma disputa entre esses dois paradigmas dos sistemas de computação simbólica e os sistemas conexionistas. Então, em determinado momento, houve uma separação entre essas duas abordagens. Então, esses dois paradigmas representavam abordagens diferentes. E isso provocou uma divisão ali. Porque os modelos conexionistas baseados em redes neurais surgiram ali por volta dos anos 60, mas você ainda não tinha ali um poder computacional muito forte para aquilo poder começar a dar resultados satisfatórios. Então, os resultados não foram bons e aquilo foi abandonado.
Só mais tarde, lá para os anos 90, que quando você começa a ter computadores mais potentes, é que esse paradigma foi retomado, tá? Então, a computação simbólica, ela cresceu nessa primeira fase inicial, né? Então, ela se baseia na manipulação de símbolos e na lógica formal. Ela utiliza regras explícitas e representações simbólicas para modelar o conhecimento. O sistema conexionista, não. Ele é inspirado na neurociência e utiliza as redes neurais artificiais, que aprendem a partir dos dados de treinamento que você fornece. Então, é um processo de aprendizagem e adaptação automática, tá? E não existem regras formais ali, equações descrevendo a relação entrada e saída, objetivamente, tá? Então, nos primeiros anos da inteligência artificial, a abordagem simbólica dominava devido à sua clareza e estrutura lógica. Porém, nas décadas de 1980 e 1990, com o avanço da capacidade computacional, esses sistemas conexionistas voltaram a ter força, tá? Nos últimos anos, ela também vai falar sobre isso, nós temos assistido um movimento em direção a uma integração dessas duas abordagens. Então, técnicas modernas de inteligência artificial com sistemas híbridos, eles procuram combinar o poder de aprendizado das redes neurais com a clareza e a estrutura lógica da computação simbólica, porque as redes neurais é meio caixa preta. Você não tem rastreabilidade do que ele está fazendo ali. Tá? Então, em resumo, a separação entre sistemas conexionistas e computação simbólica reflete duas abordagens fundamentais no desenvolvimento da IA, cada uma com suas vantagens e desvantagens. E a tendência atual é a convergência para aproveitar essas duas abordagens. Né? Então, ela vai contar um pouco dessa história aí. Muito obrigado, então.